Olá, galera do terceiro ano. Então, espero que vocês estejam todos bem. Espero que vocês tenham descansado bastante nas férias para a gente retornar aqui nossas atividades do segundo bimestre, né? Então, tenho aqui o capítulo 16 para iniciar nosso conteúdo no segundo semestre, que tem como tema central o que é ciência. Então, venho aqui debater, venho aqui fazer algumas explicações sobre o conhecimento científico moderno, conhecimento científico que aconteceu na modernidade, no período moderno, e agora no tempo contemporâneo. Então, continuando, a ciência moderna e seus antecedentes. Vemos aqui que a ciência ela não surgiu há pouco tempo, há alguns anos atrás, há um século atrás. Não. Desde o período pré-socrático, os filósofos eles já praticavam a ciência, mas não da mesma maneira como temos hoje, né? Hoje nós temos equipamentos, né, suficiente às vezes para poder fazer alguma descoberta científica. E lá, alguns séculos atrás, não era assim. Então, tem aqui no primeiro tópico. Até o século XVII, a ciência e a filosofia estavam juntas em busca do conhecimento verdadeiro, compartilhando métodos e investigações. Então, até aí tudo bem. Até esse século, a filosofia e a ciência eram amigas para poder chegar a uma investigação correta. Tá ok? Então, nesse período, constituiu-se a ciência moderna. A partir do momento em que a ciência vai evoluindo e chega no momento em que ela vira a ciência moderna, no período moderno, ela se sente a necessidade de separá-la da filosofia. Ela acha que a filosofia ela é algo que não irá contribuir para o desenvolvimento da ciência. Certo? Então, a partir do século XVII, que também foi o período onde aconteceu a Revolução Científica, a ciência ela separa totalmente da filosofia. Então, antes de refletir sobre os métodos e os princípios da ciência moderna, devemos voltar ao passado um pouquinho, né, o filósofo lá da Grécia, e entender um pouco mais sobre a ciência. Vamos ver aqui a concepção de Aristóteles para a ciência. O que foi que ele contribuiu para a ciência que até hoje tem algum reflexo sobre o pensamento dele. Aristóteles, pessoal, ele foi um exemplo de homem renascentista. Ele escreveu sobre a biologia, escreveu sobre a ética, lógica, né? Vocês se lembram que no conteúdo passado nós estudamos sobre a lógica aristotélica. Ele escreveu também sobre a física, sobre a retórica, política e outros inúmeros assuntos. Ele foi considerado o primeiro cientista da história. Ele nasceu em Estagira, no norte da Grécia, lá por volta de 348 a.C. Podemos dizer não durante 20 anos, por volta de 20 anos, né? Porque a gente não sabe a certeza, né? A data exata dos anos certos que aconteciam no passado. Então, podemos, as datas que a gente estuda, que a gente vê, é só uma aproximação. Então, por volta de 20 anos, ele foi professor da escola platônica. Platão ele acreditava que o verdadeiro conhecimento só poderia ser obtido através da razão. E aí vem Aristóteles, né, e contradiz ele, né, só porque ele estuda na escola de Platão e foi professor de lá que ele vai concordar com a ideia de Platão, não. Ele discorda totalmente. Ele diz e preferia a experimentação através de objetos reais para se adquirir um conhecimento verdadeiro. Quando Platão morreu, Aristóteles não assumiu a academia, como alguns pensavam, né? Por ele ser um aluno estrelar, um aluno de destaque, que virou professor, ele não assumiu a escola platônica. Então,
Estou falando aqui um pouquinho da história de Aristóteles, porque ele foi considerado o primeiro cientista, né, de toda a história. Então, só para falar mais um pouquinho dele aqui, Aristóteles também era interessado em geociência e seu trabalho meteorologia. Ele descreve o ciclo da água. Aí você deve perguntar como é que ele descreve esse ciclo da água. Ele afirma, pessoal, que o Sol, movendo como se move, ele inicia um processo de mudança, de existência, de decomposição. E por sua ação, a melhor e mais doce água é cada dia elevada para o alto, dissolvida em vapor, e chega a uma região mais elevada, onde cada vez mais pelo frio e, portanto, ele retorna à terra, ou seja, a água retorna à terra. Ele quer dizer que o ciclo da água sobe, né? Quando chega lá, passa por um processo e aí retorna à terra. E dentre as suas observações, existem várias, né? Essa daqui foi apenas uma que eu citei. Então, os trabalhos de Aristóteles, ele foi considerado o primeiro de observação científica, fosse um dia impedido na aceitação de novas descobertas, né? Que um dia, como eu falei, no século XVII aconteceu a Revolução Científica. Então, a partir desse período, as pessoas que vão introduzir nesse período, que vão contribuir para a ciência nesse período, eles vão discordar do pensamento de Aristóteles. Ele vai dizer que o pensamento dele não é verdadeiro. Então, temos aqui outros pontos importantes que Aristóteles contribuiu para a ciência. Então, tem um aqui, ó. Para Aristóteles, a ciência seria o conhecimento casual, necessário, universal e demonstrativo. Ou seja, a ciência ele tem que ser algo ali que demonstre para as pessoas observar. Ou seja, tem que ser algo universal, que todos possam participar, que todos possam ter o experimento. Então, o segundo ponto diz o seguinte: os cientistas deveriam investigar as causas das coisas que existem, né? Os cientistas, lógico, né, que até os dias atuais, os cientistas eles só podem dar uma certeza de alguma coisa depois de fazer um experimento, depois de ter a conclusão sobre aquilo. Terceiro ponto: ao encontrar a causa ou as causas verdadeiras, se chegaria à essência das coisas, o que elas seriam necessariamente a sua identidade. Então, a partir do momento que o cientista ele vai fazer a sua investigação, ele vai chegar lá no íntimo, lá na essência, lá da onde surgiu tudo, né? E para ele isso é algo bem necessário que acontece no processo de investigação científica. E diante disso, como afirma aqui, né, a sua identidade, a partir do momento da investigação, o cientista ele vai chegar à identidade daquele problema. Próximo ponto: a essência de uma coisa valeria para todos os exemplares dessa coisa e teria, portanto, caráter universal. Ou seja, um experimento para descobrir um conhecimento, ele valeria para qualquer outro tipo de pesquisa, para qualquer outro tipo de questionamento, para se chegar à conclusão. Último ponto: nesse sentido, seria possível demonstrar, por meio de argumentação lógica, a verdade das conclusões ou das investigações científicas. Vocês se recordam que no conteúdo passado que estudamos sobre a lógica aristotélica, né? A gente falou, expliquei para vocês que ele afirma que para chegar numa conclusão verdadeira, você deve que observar as premissas, né? Vocês se lembram que foi colocado a primeira premissa, a segunda premissa e depois vem o logos, né? Ou seja, a conclusão. Então, tem que ter uma estrutura ali correta para você chegar numa conclusão. Agora aqui falando sobre o universo hierarquizado. Então, de acordo com Aristóteles, o universo seria composto por duas partes.
Que duas partes seria essa? Aqui eu coloquei aqui, para vocês verem. A sublunar e a supralunar. Então, pessoal, o mundo sublunar é o mundo abaixo da Lua, que é habitado por nós. E o mundo supralunar, Aristóteles quis dizer que está além da Lua. O mundo sublunar, ele afirma que é corruptível, quer dizer, está sujeito à mudança, é composto por 4 elementos, formado por pares da essência, que tem seu lugar natural, que provocam movimentos naturais ou forçados. E já o mundo supralunar é incorruptível, quer dizer que não mudavam em nada ao longo do tempo. Os astros e estrelas são compostos da mesma essência elemento e deslocam-se em movimento perfeito, e como o círculo é a figura perfeita do movimento celeste, deve ser circular. Então, ele afirma também que o mundo sublunar ele é dividido em 4 esferas, uma para cada elemento, que seja a Terra, sendo o elemento mais pesado, ele tinha seu lugar natural na esfera central. Também a água, ocupando a segunda esfera, e o ar na terceira esfera. E o fogo, que seria o elemento mais leve e próximo ao elemento supralunar. E aí, deu para entender aí esses dois mundos propostos pelo filósofo Aristóteles? Se não, vocês podem entrar em contato comigo e tirar as dúvidas que eu explico melhor, tá ok? Então, pessoal, por hoje é só. Então, terminando aqui, vá lá na plataforma, resolva as questões. Alguma dúvida, pode falar comigo que estou aqui à disposição, tá ok? Então, um forte abraço e tudo de bom para todos. Tchau e um beijo.